Depois do golpe que aconteceu no Peru, é a vez da Alemanha, pelo menos de alguns membros ali da Alemanha, pregarem o golpe e a destituição do atual governo. Inclusive, alguns membros até foram presos. Quem são os Reichsbürger, né? Vamos entender aqui o que está rolando. E o que eles querem? Ao mesmo tempo, União Europeia e Estados Unidos representam ali propostas. A União Europeia para aumentar em 70 bilhões o gasto militar de euros até 2025, enquanto os Estados Unidos pretende aumentar em 8% os seus gastos militares já para o ano que vem. Por que isso está acontecendo? Finlândia anuncia que pode sim vender armas à Turquia, contrariando propostas ali da OTAN e dos Estados Unidos que deu um banho de água fria na Turquia, vamos entender o porquê, enquanto a Bolívia diz, depois de um longo período de negociação, que 2023 deve ser o ano de entrada do país no Mercosul. Por que exatamente agora? Putin dá declarações alegando que a Ucrânia só tem não posso falar aqui no YouTube, SIDA, tá? Falando que eles estão sim atacando, mas tudo como uma consequência dos ataques primeiro da Ucrânia, vamos entender o que está rolando, e notícias importantes também relacionadas a uma parceria histórica geopolítica entre China e Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que até então era uma grande assim, né? Uma mais importante aliada dos Estados Unidos, vem se debandando para o lado oriental da força. Se vocês querem entender o que eu estou falando, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que eu conto muito ali com a sua presença. E claro, se você quiser contribuir, fica à vontade, hein, pessoal? Financeiramente aqui para o canal, seja membro, isso ajuda bastante. Se não, você pode fazer uma contribuição aí esporádica, vou deixar minha chave Pix, ou só seu like, seu engajamento, já tá mais que sensacional também, tá bom? De verdade, pessoal, de coração. Beleza? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, o que tá pegando, né? A gente teve ontem a notícia que um suposto príncipe alemão, ele foi preso e ele faz parte de um grupo, minha pronúncia em alemão talvez não seja das melhores, né? Do Reichsbürger, tá? Quem que é esse grupo, né? Esse grupo significa os cidadãos do Império Alemão. Eles querem a restauração do que seria a Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, o chamado Império Alemão em até 1937. A Alemanha que tinha um caráter mais expansionista, tudo tal. E esse grupo, ele diz que a Alemanha atual, ela faz parte de uma proposta de Alemanha que não foi pensada pelos alemães, e sim pensada por movimentos ali, pelos países aliados do pós-Segunda Guerra, pela ONU, depois pela Conferência de Potsdam, enfim, mas não pelos próprios alemães. Então eles não reconhecem nem o Estado alemão, nem as atuais fronteiras. Se recusam a pagar impostos nos territórios em que eles têm mais força, são mais ou menos 21 mil pessoas, tá? Aparentemente, que seguem essa ideologia. Eles emitem seu próprio passaporte, têm as suas próprias leis, etc. E, inclusive, constantemente entram em conflito, até mesmo físico, com a polícia alemã quando há algum tipo de contestação. Em 2020, eles ficaram mais conhecidos porque eles fizeram uma série de manifestações em frente ao parlamento alemão e eles também não se condicionaram ou não respeitaram as propostas de restrições que foram feitas pelo Covid-19, né? Restrição de circulação, fechamento e tal, beleza. Então eles começaram a ganhar um pouco mais de popularidade, principalmente nesse momento, lembrando que crises econômicas levam a pensamentos extremos. Então esse grupo, ele vem aumentando a sua representatividade. Segundo a polícia alemã, houve ali uma investigação que deu conta que esse grupo planejava, ainda em 2022, a tomada do parlamento britânico, a tomada do governo britânico como um todo e o estabelecimento de relações com impérios que eram mais aliados, digamos, ou que aceitariam a presença dessa nova Alemanha, ou desse novo Império Alemão, como eles se auto-intitulam. E dentre esses países, segundo eles, está a Rússia. E aí, pessoal, será que a Rússia toparia? Pessoal, mas só discutindo rapidinho, né? É possível formar um novo Estado assim? Você, sei lá, eu, por exemplo, não reconheço que sou brasileiro, e aí eu vou lá, a minha casa aqui é o meu novo país. E aí eu começo a emitir passaporte e tal. Cara, na prática, você pode falar isso, só que você não vai ter reconhecimento de ninguém. Se você não pagar os impostos, você vai ser preso. Se você não respeitar as leis do Brasil, porque eu estou em território brasileiro, eu vou ser preso. Então existe uma delimitação. Leis nacionais que garantem a soberania do território brasileiro e mesmo que eu me autodeclare independente, quem vai reconhecer que a minha casa é o meu país? Casa do Ricardo, país Ricardo. Eu não vou estabelecer relações diplomáticas, não vou estabelecer nada com ninguém.
Percebe? Então, teoricamente, até é possível formar um país a partir de compra, domínio de uma ilha, coisa que vale. Mas se você não tiver aceitação internacional, reconhecimento internacional, na prática, não vale para nada. Tudo bem? Hoje tivemos notícias também importantes relacionadas ao aumento dos gastos militares. Joseph Borrell, que é o grande cara ali das relações exteriores da União Europeia, garantiu que a União Europeia vai retomar o aumento dos gastos militares depois de anos de estagnação. Ele diz, né, que pelo menos até 2035, mais de 80 bilhões de euros ali vão ser colocados só destinados a gastos militares, tá? Os Estados Unidos também fez a mesma proposta, aliás, um pouquinho mais. A gente vai discutir logo mais aí. Por que isso está acontecendo? O mundo, durante toda a Guerra Fria, os Estados Unidos, ele lançou o seu braço militar a partir da OTAN, criada em 1949, que garantia uma defesa conjunta dos países europeus debaixo da asa dos Estados Unidos. Embora a Europa tivesse continuado ali com seus gastos militares, isso criou uma situação um pouco mais confortável para os europeus, porque tinha a garantia da soberania dos Estados Unidos. Na década de 90, quando acaba a Guerra Fria, não existe mais o perigo do socialismo ou coisa que valha, os gastos militares, não em números absolutos, mas em números relativos, proporcionais, eles também acabaram reduzindo. E por que eles reduziram? Porque o mundo pedia isso. A gente tinha uma Rússia do Boris Yeltsin, muito mais querendo estabelecer relações econômicas, aproximações geopolíticas. Então não fazia mais sentido essa situação tão beligerante no mundo, aumento dos gastos militares. A situação, ela muda um pouco de patamar pós anos 2000, principalmente 2001, quando há o atentado às Torres Gêmeas e os Estados Unidos ele lança a guerra ao terror. Aí aumenta os gastos militares novamente, os Estados Unidos passa também a querer um expansionismo cada vez maior da OTAN, contrariando inclusive um acordo boca a boca que tinha sido feito com a Rússia à época, de não expansão da OTAN para o lado oriental da Europa, né? Agora a gente tem Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia, enfim, está cercado ali por países, por membros da OTAN, a Rússia, e aí a Rússia também voltou a se armar. Aí a China também aumenta os seus gastos militares. Hoje existem várias corridas militares no mundo. A gente pode destacar o leste europeu e, claro, a bacia do Índico-Pacífico. É a Aliança AUKUS, é a China investindo. Então, os gastos militares eles estão aumentando. A Europa até está pedindo, por exemplo, um sistema de defesa antiaéreo. A Alemanha, Olaf Scholz, declarou isso publicamente hoje. E tem apoio de uma série de outros países. Então, a Europa, pelo menos pelos prognósticos aí que foram colocados pelas lideranças, vai aumentar os seus gastos militares e os Estados Unidos não ficam atrás. Foi lançada uma proposta hoje pelo Congresso norte-americano de revisar os gastos públicos para o ano que vem e aumentar em 8% os gastos militares americanos. Para vocês terem uma noção, isso dá um valor de 4,47 trilhões de reais somente em gastos militares. Cara, isso é parecido com o PIB brasileiro, né? Estou exagerando, mas parecido com o PIB brasileiro, só em gasto militar. É muita coisa, tá? Os Estados Unidos consideram que isso é essencial para não perder a sua vantagem competitiva, principalmente com a China, e é fato que a ajuda militar que os Estados Unidos vem dando para a Ucrânia é muito grande e isso representa gastos maiores. Ajudando tanto a Ucrânia assim, isso pode começar a colocar em risco alguns tipos de munições e equipamentos dos Estados Unidos e, claro, tem que se preparar também para uma eventual possível guerra no Pacífico. Eu já conversei várias vezes aqui com vocês que para os Estados Unidos é muito mais estratégico, inclusive, alianças militares no Pacífico, Índico-Pacífico, muito mais movimentado do que na Ucrânia, tá? E aí, acho que eu tenho até a região específica para vocês. É Taiwan, galera. Os Estados Unidos não vai abrir mão de possivelmente ajudar Taiwan para defender a Ucrânia. Esqueça, Taiwan é muito mais estratégico para os interesses dos Estados Unidos. Hoje o ministro das Relações Exteriores da Bolívia, ele comemorou o fato do Lula ser o presidente do Brasil. Por quê? Segundo ele, hoje a Bolívia é comandada pelo Luiz Arce, um cara mais à esquerda, tá? E a ascensão do Lula como presidente do Brasil, o Brasil sendo a principal potência do Mercosul, hoje formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, que está suspensa, pelo menos esses são os membros plenos do bloco, né? Tem uma convergência mais do lado esquerdo, que converge com Luiz Arce. A Bolívia, lembrando, ainda está em processo de adesão, deseja muito entrar para o Mercosul. E, inclusive, ressaltou uma fala bem importante, falando que a América Latina ela tem que aprender com o que foi o momento da Guerra Fria,
que a união da América Latina contra o imperialismo norte-americano é muito forte e deve ser vista como uma das intenções desse novo momento da América Latina mais à esquerda. Professor, nos anos 2000, quando a América Latina ficou toda de esquerda, toda vermelhinha também, né? A gente teve essa proposta? Eu diria para vocês que depende. Alguns países mais bolivarianos, até que sim, né? Venezuela, Equador, de certa maneira Bolívia, sim. Brasil, Chile, que foi mais uma social-democracia, aí não, né? Não era um caráter bolivariano, anti-imperialista. Eu penso que o Brasil não vai cair nessa proposta, tá, de anti-imperialismo americano e união somente das Américas. Economicamente, não faz muito sentido dentro dessa proposta de globalização. Inclusive, ressaltou que é um novo momento de um multilateralismo, de uma nova ordem mundial, praticamente repetindo o que China e Rússia falam a todo momento. Até declarou apoio a esse multilateralismo com a Rússia como um dos protagonistas. Falou que preocupa um pouco a questão da guerra da Ucrânia, mas que concorda com a Rússia e China sendo esse novo polo de poder. E aí, América do Sul vai caminhar mais para o lado oriental da força? O que vocês pensam? Notícias importantes também relacionadas à Finlândia. Lembrando que Finlândia e Suécia já anunciaram sua proposta de entrar para a OTAN, só que tem a resistência da Turquia, que é membro da OTAN. Por que a Turquia não aceita? Porque a Turquia alega que tanto Suécia como a Finlândia recebem membros do PKK, que é o Partido Trabalhista do Kurdistão, um partido que a Turquia considera como um partido terrorista, que não tem o direito de existir porque eles querem tomar um pedaço da Turquia. Claro que também tem uma pressãozinha da Rússia, a Turquia não quer se indispor com os russos, aceitando Finlândia e Suécia, claro que tem, tá? Mas é fato que há uma resistência um pouco maior. A Finlândia, tentando demonstrar um pouquinho mais de abertura frente aos turcos, falou que aceita negociar inclusive arma com os turcos. A Turquia, recentemente, ela foi boicotada por Estados Unidos, por OTAN, por ter feito acordos militares de receber caças, armamento dos russos, o que desagradou tanto os Estados Unidos quanto também membros da OTAN. Só que, claro, hoje a Turquia é a última bolacha do pacote. É o elo de ligação entre Oriente e Ocidente. É o país que faz a mediação de Rússia e OTAN. E ela sabe que ela está nessa situação. Ô Estados Unidos, vai continuar me boicotando? OTAN, vai continuar me boicotando? Ô Finlândia, não vai me fornecer armas? Não te aceito na OTAN, entende? Então o Erdogan está jogando muito bem com isso para conseguir os melhores benefícios para a Turquia. E por enquanto, está conseguindo, tá? Hoje o Putin tem uma entrevista bastante importante também, que em resumo falou que eles estão sim atacando pontos de infraestrutura na Ucrânia, mas que isso não foi um movimento à toa e que na verdade foi uma resposta ao que a Ucrânia já tinha feito de atacar posições em Donbass e atacar a ponte da Crimeia. Lembrando, pessoal, que é uma justificativa do Putin, e o Putin até falou, olha, vocês falam com essa guerra de narrativas contra a Rússia, essa guerra de propagandas contra a Rússia, que nós estamos fazendo muito mal aos ucranianos. Mas ninguém fala da Ucrânia, que desde 2013, 2014, nunca quis respeitar o Acordo de Minsk, garantir autonomia para os povos russos em Donbass e tal, e sempre atacou aqueles territórios, tirando água, atacando moradias e coisa que valha. Não penso, tá, que uma coisa justifica a outra, óbvio que não. Eu sou contra a invasão da Rússia ao território ucraniano. Mas é fato, galera, que a geopolítica é muito mais complexa do que Putin malvado, Ucrânia boazinha. É fato que existem sim movimentos que perseguem russos, existem movimentos nazistas, né? Que o Zelensky foi complacente sim, porque ajudou a defender o território da Ucrânia contra os russos, que é, por exemplo, Batalhão Azov, entende? Então, geopolítica é uma coisa muito mais complicada do que isso. Inclusive, criticou novamente esse expansionismo da OTAN. A guerra, aparentemente, galera, não está próxima do seu fim. E para finalizar aqui o nosso vídeo, notícias importantes também relacionadas a uma parceria entre China e Arábia Saudita. A Arábia Saudita é outro país completamente aliado dos Estados Unidos até anos atrás, e que ficou um pouco insatisfeito com as políticas feitas pelo Biden. A Arábia Saudita financiava os sunitas ali no Iêmen, da guerra civil do Iêmen, e tinha algumas ligações complicadas com o Irã, conflitos com o Irã. O Biden tentou se aproximar do Irã, o Biden cortou o financiamento ao Hadi, que era apoiado pela Arábia Saudita, e isso desagradou os sauditas. Os sauditas pensaram que só eles estavam ajudando os americanos e não estavam tendo a resposta. A Arábia Saudita começou a negociar petróleo em Yuan, por exemplo, com a China, ameaçou inclusive entrar
para os BRICS, deve ser um dos 17 países que vão formar os BRICS para o ano que vem, pelo menos é a proposta da Rússia, e fechou um acordo de mais de 30 negociações, 30 assinaturas com a China, com propostas de energia, infraestrutura, logística, informação, informática, cara, planos super audaciosos. O que isso representa? Uma Arábia Saudita que sempre, pelo menos mais próximo aí, foi um representante dos Estados Unidos no Oriente Médio, se aliando à China. E isso é muito estratégico para a China, porque o Oriente Médio é o coração do mundo, galera, é o centro do mundo ali. Rotas de gasodutos, oleodutos, países estratégicos como Irã, controla o Estreito de Hormuz, é a Síria, que é o meinho ali do Oriente Médio, rotas ali comerciais super importantes. Então, o Biden, tentando fazer agradinhos para inimigos, não conseguiu se aproximar deles e conseguiu desagradar antigos aliados, como, por exemplo, Israel e a Arábia Saudita, que está se debandando para o lado oriental da força. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.